Ontem eu mencionei aqui de forma muito breve, mas queria aprofundar, esse debate que está sendo feito, sobretudo por determinados órgãos, como o Ministério Público, que é o crescimento do índice de feminicídio aqui no estado do Acre, deputada Maria Antônia. A violência contra a mulher tem sido e tem atingido aqui no Acre índices alarmantes. O estado do Acre é aquele, dentre todos os 27 estados da federação, que apresenta a maior taxa, o maior índice de feminicídios dentre todos os estados. Claro, em números proporcionais ao tamanho da nossa população e à quantidade de ocorrências. De 2018 a 2020 foram 98 mulheres assassinadas e 37 dessas mulheres foram mortas exclusivamente por serem mulheres, segundo dados do Observatório de Análise Criminal do NAT, do MP, do Ministério Público do Estado do Acre. Dos 22 municípios acreanos, 14 apresentaram ao menos uma vítima de feminicídio, sendo que em Rio Branco aconteceram 17 casos registrados, tendo a nossa capital o maior número de casos. Das 98 mulheres que foram assassinadas, 68% dos casos ocorreram dentro das suas próprias residências. Os companheiros ou ex-companheiros figuram no total de 59% na condição de autores desses assassinatos, sendo que 90% dos autores já haviam praticado algum tipo de violência contra as suas próprias companheiras. Por isso que esse debate é de extrema importância, senhor presidente, para que possamos fortalecer, reafirmar as políticas públicas em favor das mulheres já existentes e em estado de sucateamento no nosso querido Acre. Por que eu digo isso? A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres foi extinta. No seu lugar foi criado um departamento de políticas para as mulheres, uma diretoria de políticas para as mulheres, lá na CEASDHM, uma sigla difícil, Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Política para as Mulheres. O que acontece? Se é uma secretaria, se é uma diretoria, se é um departamento, isso é o que menos importa, porque cada governo escolhe o seu formato de gestão. Cada governo escolhe se vai lidar melhor com secretarias, entidades da administração direta, ou se com fundações e autarquias, entidades da administração indireta, ou se com departamentos, com diretorias, com coordenações, com chefias. Esse debate não me interessa. O que me interessa é isso aqui, o tamanho do orçamento destinado para uma determinada política. Quando, no governo anterior, sob a vigência e a existência da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, chegamos a executar um orçamento de 15 milhões de reais em um ano para a prevenção, para a conscientização, para campanhas e ações diversas que estimulam as mulheres a denunciar os seus companheiros que lhe impingem algum tipo de violência. Porque os feminicídios, meus queridos colegas deputados, e me dirijo de forma muito respeitosa à única mulher deputada hoje presente à sessão, deputada Maria Antônia, que junto com a deputada Meire Serafim e a deputada Antônia Salles, são as 3 únicas mulheres num parlamento que tem 24 cadeiras, e eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo que menos de 1/3 das cadeiras de um parlamento sejam ocupadas por mulheres. Precisamos mudar essa realidade. Agora, todos esses feminicídios, deputada Maria Antônia, são mortes anunciadas. Porque, como disse aqui nas estatísticas, quase todos eles são um desdobramento de uma prática de violência que vem em uma crescente. Primeiro é o murro na mesa. Depois é um murro na parede. Depois uma frase: olha só o que você está me obrigando a fazer. Veja como você me tira do sério, me faz fazer esse tipo de coisa. E dali a pouco isso desemboca num assassinato. Não é uma briga de bar, onde 2 colegas bebendo na bebedeira vão lá e um enfia a peixeira no outro, como é tradicional no nosso estado do Acre, as pessoas quererem resolver as coisas na ponta da peixeira. Não é um assassinato de uma disputa de facção, numa disputa de território de droga, onde um faccionado elimina o outro, ou onde um faccionado, em acerto de conta, elimina
um membro da própria organização? Não é isso não. Feminicídio é assassinato de morte anunciada, é morte anunciada. O companheiro não mata a esposa do dia para a noite, não. Geralmente ele vem nessa escalada de violência doméstica. É um olho roxo, é um braço roxo, é uma costela quebrada, é uma pancada, é o companheiro que diz, não, eu me bati porque foi por amor. Ah, foi crime passional, foi por ciúme. E nisso, nessas desculpas esfarrapadas, se não tem política pública de conscientização, de estímulo, as mulheres às vezes denunciam, vão lá e retiram a denúncia. Na maior parte das vezes tem medo de denunciar, tem medo de chegar numa medida protetiva de distanciamento, deputado Gelen Diniz. E esses homicídios, essas mortes anunciadas, esses feminicídios continuam crescendo e tornando o estado do Acre o estado que mais mata mulheres no Brasil. O resultado final disso está refletido aqui. Na baixa ocupação, na baixa representatividade das mulheres no parlamento, na baixa representatividade de mulheres nas outras esferas de poder, não só no legislativo, no executivo, no judiciário, no fato de que mulheres ocupando determinadas funções ganham menos do que homens ocupando as mesmas funções. E não é só na iniciativa privada, não, no poder público também. Nós precisamos trazer esse debate aqui para dentro do parlamento. Por isso, apresentei esse requerimento, sugerindo, propondo a realização de uma audiência pública. Sei de vários colegas que já tiveram lá no NAT, no CAV, que são 2 órgãos do Ministério Público Estadual, dialogando com os promotores, promotoras de justiça, procuradores de justiça, e aqui quero destacar o papel relevante da doutora Patrícia Rego nesse debate. Sei de emendas de colegas deputados federais para fortalecimento do trabalho do Centro de Apoio à Vítima e dos demais núcleos especiais do Ministério Público. E nós precisamos trazer esse debate aqui para a Assembleia, porque o debate é de orçamento. Eu falei que com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres executamos quase 15 milhões em um ano. Sabe quanto é que é o orçamento hoje da atual Diretoria de Políticas para as Mulheres? 150 mil. De 15 milhões para 150 mil. O resultado, o aumento do número de feminicídios. Não tem outra conclusão lógica. Quanto mais dinheiro, deputado Genilson, para prevenção, menos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, de feminicídio nós vamos ter. Quanto menos dinheiro, mais casos. Esse problema, deputado líder Pedro Longo, nós vamos precisar resolver quando estiver debatendo a LOA. Do mesmo jeito que nós fizemos, deputado Edivaldo, que colocamos 6 milhões a mais para a produção rural, sendo 4 para a cultura do café, 2 para a cultura do açaí, e foi emenda desta casa, do mesmo jeito que nós colocamos mais 2 milhões para o esporte e mais 2 milhões para o Fundo Estadual de Cultura, emendas desta casa, recursos para a preceptoria para os alunos de medicina, que nós também colocamos por emenda dessa casa, nós também precisamos consertar o orçamento do Estado e melhor distribuir os recursos, sobretudo para essas áreas sensíveis, que tiveram seus orçamentos mutilados, cortados, reduzidos a quase nada, e o resultado está aqui. A escalada da violência, o desequilíbrio nas políticas sociais, a má execução orçamentária, porque enquanto faltam umas áreas, está sobrando dinheiro em outras, e o Estado não consegue nem executar o dinheiro que tem. Porque do ano passado para esse ano sobrou, deputado Chico Viga, mais de 200 milhões de reais livres. Não estou falando de convênio, não estou falando de empréstimo, não estou falando de operação de crédito, estou falando de dinheiro de recurso próprio, dinheiro limpo, livre de qualquer carimbo, que podia ter sido investido em obras, em projetos culturais, em projetos esportivos, na educação, em políticas para as mulheres, para os povos indígenas, para as minorias tão desprovidas e tão desassistidas pelo nosso Estado, para as populações rurais, as comunidades rurais, da agricultura familiar, os ribeirinhos, para os concursos, para tanta coisa.
Tanta necessidade que tem no nosso estado e o governo deixando sobrar dinheiro ano após ano, sem executar e achando que boa política fiscal é isso. Está encerrado o pequeno expediente, por isso... Estou inscrito no grande. Então, está encerrado o pequeno expediente, como o deputado Daniel Zen está inscrito no grande expediente, já continua com a palavra. E para continuar, então... encerro esse assunto dizendo que está aqui apresentado o requerimento para a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, discussão sobre o alarmante índice de feminicídio no estado do Acre, no dia 8 de junho, das 8 às 10 horas, para o qual estão convidados todos os colegas deputados, o Ministério Público, o Conselho Estadual de Políticas para a Mulher, a Comissão da Mulher Advogada da OAB e todos os interessados que desejarem fazer um debate sério sobre essa situação do feminicídio no estado do Acre. Para encerrar minha fala, não vou nem usar nem metade do meu tempo do grande expediente, que agora cresceu, deputado Edivaldo Magalhães, já que somos uma federação, Federação Brasil da Esperança, que congrega Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde. A federação que vai levar e que vai resgatar a esperança dos bons tempos e dos dias bons que nós já vivemos nesse Brasil e que, infelizmente, foram substituídos pelo tempo do botijão de gás a R$ 135, pelo tempo da gasolina a R$ 8, pelo tempo do quilo de carne de segunda a R$ 40. Os ricos estão sorrindo de orelha a orelha, porque enquanto um criador de gado vende um bezerro desmamado para engorda a R$ 3.000, prefeito Mazinho, um cidadão comum compra o quilo de carne a 50 conto. Baixou para 1.500, né? Mas ainda está alto. O deputado Genilson está dizendo que depende do tamanho do bezerro. Quem vive de juro do capital, quem vive de renda, quem vive de aplicação financeira, está feliz. Porque esses governos nossos, de Bolsonaro no Brasil, de Gladson no Acre, são os governos dos ricos. Os governos que governam para quem já tem muito. Quem está sofrendo, não é quem ganha 6, 7, 10 salários mínimos, que para esses aí tanto faz se a gasolina é 8 ou 10 reais o litro. Quem está sofrendo é quem tem o dinheiro contadinho, um salário mínimo. E que tem que pagar numa botija de gás 15%. Onde já se viu um botijão de gás custar 15% do salário mínimo. Por isso que tem gente cozinhando na lenha, cozinhando com álcool, se queimando, porque o álcool, o índice de queimadura aumentou vertiginosamente, inclusive de óbitos. Por isso que tem gente que não tem condição de manter a sua família. Por quê? Porque o governo dos ricos não se importa com os pobres. Porque o governo dos ricos deixa os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E o abismo, a distância, o abismo social da desigualdade nesses governos agora cresceu. A exclusão cresceu, a fome aumentou, o desemprego aumentou. Mas para quem está com a sua poupança recheada, investindo na bolsa, investindo em criptomoedas, investindo em sei lá o quê, esses aí estão sorrindo para o tempo, minha amiga Gina Menezes. Estão sorrindo para o tempo, porque para esses não tem tempo ruim. Enquanto a remuneração do capital for maior que a remuneração do trabalho, ninguém quer trabalhar. O cabra quer viver de investir na bolsa. E isso é um problema. Porque quando as atividades do mercado financeiro superam as atividades do setor produtivo, aí a gente está vendo o país ir para o buraco. Aí a gente está vendo o país caminhar para um desastre anunciado. E que a nossa federação, deputado Edivaldo, consiga resgatar a esperança. Não tinha nome melhor, Brasil da Esperança, para uma federação que congrega as verdadeiras forças progressistas do nosso país, que pensam no futuro, que pensam nos mais pobres, que pensam nos mais humildes, que governam para quem mais precisa, para os que menos sabem, para os que menos podem e para os que menos têm. Encerro aqui dizendo que, com toda a minha posição crítica, deputado Roberto Duarte, a respeito do projeto de autoria de Vossa Excelência, votei a favor da derrubada do veto. Votei a favor da derrubada do veto em homenagem à iniciativa de Vossa Excelência, em homenagem ao esforço dos jovens que estão ali, que se estudaram e se prepararam para prestar o concurso. Espero que a medida apresentada por Vossa Excelência
que a derrubada do veto ajude, dê resultado concreto. Mas nós precisamos aperfeiçoar essa legislação. Precisamos chegar no entendimento futuro, não é hoje, para estabelecer uma nota de corte padrão em todos os concursos. Se é 50%, se é 60%, eu não sei. Nós vamos fazer esse debate. Todo mundo que ultrapassar essa nota de corte está aprovado. Classificado em número de vaga é outra coisa. Mas nós vamos ter que dizer, olha, passou a nota de corte, fez a pontuação mínima, está aprovado. E vamos ter que estabelecer tamanho de cadastro de reserva. Porque o grande problema desse concurso atual de bombeiro é que o cadastro de reserva é desse tamanho. Não pode ser um cadastro de reserva gigante. Não pode. Mas também não pode ser um cadastro de reserva que não seja pelo menos igual ao número de vagas. Porque se tem 100 e tantas vagas, o cadastro de reserva tinha que ter no mínimo 100 e tantas vagas também. E vamos ter que debater isso, porque como disse o deputado Gelli, tem concursos e concursos. Tem carreiras e carreiras. Há cargos e cargos. E a gente precisa estabelecer essa nota de corte mínima para que um candidato no concurso se considere aprovado, embora não esteja classificado no número de vagas. E uma quantidade mínima e máxima de cadastro de reserva para que as pessoas possam se planejar. Porque não dá para ficar naquele sofrimento de acampamento, como os jovens da PM, da Polícia Civil, ficaram aqui tantos anos, deputado Roberto, 3 anos acampados, sofrendo, numa expectativa, numa esperança e numa angústia severa. Agora não dá também para fazer um concurso e você não prevê o mínimo de reposição de vagas, porque aí é um absurdo também. Então nós temos que chegar nessa medida, nesse bom termo, nesse consenso. Vou votar a favor aqui também em plenário, deputado Roberto, pela derrubada do veto da matéria de Vossa Excelência, mas também já fazendo votos de que a gente consiga fazer esse debate o quanto antes. Eu tenho vários anteprojetos de lei lá na Casa Civil, eles não mandam de volta. Para aperfeiçoar essa lei, que é o Estatuto Geral do Concurso Público, que é a Lei Complementar 345. Concurso público tinha que ter periodicidade. Todo ano, a cada 2 anos, tinha que fazer um novo concurso. De todas as áreas. Para que as pessoas que estão se formando, estudando, possam prestar esse concurso. Prestou uma vez, não deu certo, presta dali 1 ano, 2 anos. Né, e vai tentando. Agora não dá para ficar 10 anos sem ter concurso para uma carreira. Não dá.